Muito obrigado, missionário Miguel Bermude Marim. Que Deus continue te abençoando grandemente. E todos os irmãos lá em Santíllo, Cahuila, México, a congregação que o reverendo Jesus Alejandro pastoreia, e todos os que estão nos vendo através do satélite Amazonas e da internet, nos diferentes países, e os aqui presentes também, e os que nos visitam também. Hoje, domingo, 18 de junho desse ano de 2023, e a todos os pais, feliz Dia dos Pais. A todos aqui e a todos também dos diferentes países onde também se celebra o Dia dos Pais. Que Deus lhes abençoe grandemente e que Ele derrame as suas bênçãos espirituais e materiais e muita saúde. E Deus continue preparando-os junto com suas esposas e sua família para a adoção, e a mim também, no nome eterno do Filho de Davi, William. Amém e amém. Para essa ocasião, temos um tema muito importante, o qual nos pregou o nosso precioso irmão e amigo William Soto Santiago, e o intitulou o Mistério do Quinto Cavalo de Apocalipse, que foi pregado 12 de outubro de 1997 em Bogotá, Colômbia. Ele usou a escritura ali de Apocalipse capítulo 19, do 11 ao 16, e também Apocalipse 6, do 1 ao 8, e vamos ler no Salmo. Vamos procurar o Salmo 45, versículo 4, onde nos diz: em tu glória se prosperado. E nessa majestade cavalga prosperadamente sobre palavra de verdade, pela causa da verdade e da justiça, e a tua destra te ensinará proezas. E ele escreve ali as escrituras, Apocalipse 19, do 11 ao 21, Apocalipse 11, do 3 ao 7, Apocalipse 10, do 1 ao 11, Apocalipse 5, do 1 ao 10, Apocalipse 14, do 14 ao 20, Apocalipse 2, do 26 ao 27, e Apocalipse 3, versículo 21. O mistério do quinto cavalo do Apocalipse. Podem se sentar, por favor. Nos diz na mensagem o mistério dos anjos com grande voz de trombeta, que foi pregado no dia 1º de agosto de 2003, aqui em Cayey, Porto Rico, nos diz o nosso irmão William. Agora, na mensagem que estarão pregando as duas oliveiras para o povo hebreu, estará o anúncio dos juízos divinos que virão sobre a raça humana e o anúncio do reino de Deus, onde lhes darão a conhecer que o reino de Deus está perto de ser estabelecido no planeta Terra. No livro de citações, na página 21, no extrato 183,
nos diz: o Filho do Homem está agora sendo revelado desde os céus. Virá depois de um tempo, irmão Branham. E é agora, eu não quero tornar isso tão pessoal nesta reunião. Espero que o seu Espírito, dentro de você, que é dado por Deus, possa ler o que eu estou falando. O Filho do Homem já veio de sua glória e está se revelando nos quantos anos passados à sua igreja em sua misericórdia, mostrando-lhes sua grande presença, fazendo as mesmas coisas que ele fez quando estava aqui na terra, revelando-se a si mesmo como fez Abraão antes da destruição. Agora ele veio em misericórdia, revelando-se a ele mesmo, a igreja. Eles riram e zombaram dele. A próxima vez que ele se revelar, e aí ele escreve: na terceira dispensação, a próxima vez que ele revele-se a si mesmo será no julgamento do mundo e das nações que se esqueceram de Deus e pecaram em seu caminho de graça, seu dia de graça, melhor dizendo. Seu dia de graça, segunda dispensação, ele escreve. E do lado ele escreve Elias e Moisés. E em cima, aí nessa página 23, nesta continuação desse parágrafo 183 acima, ele escreve Apocalipse 19, do 11 ao 21, que é este cavaleiro do quinto cavalo do Apocalipse, desse cavalo branco, que é a palavra pura. Nosso irmão William continua dizendo: lembrem, ali na 183, em cima também, mesmo que já escreveram, mas os que não tenham escrito, escrevem. Os que não tenham anotado, veio da sua glória, e ele escreve também Filho do Homem, graça e juízo. E na primeira oração estará sendo revelado desde o céu, ele escreve com Elias. Continua dizendo nosso irmão William: lembrem que os judeus perguntavam a Jesus: restaurarás tu o reino de Israel nesse tempo? Pois disso estarão falando Moisés e Elias. E está citando do livro de citações desta parte, trazendo-os a arrependimento, trazendo-os outra vez a que creiam. Quando vejam a Jesus Cristo vindo pela noiva, eles dirão: olhem, esse é o Deus a quem esperávamos, esse é Ele, mas Ele não vem por eles, vem por sua noiva. Isso que ele citou ali se encontra nessa mesma página 22, no parágrafo 176. Procuremos no livro dos selos, na página 453. Onde nos diz: agora observemos nesses judeus. Eles estavam cegos e não era assunto deles que pudessem mudar, porque Deus assim o tinha feito, e assim será com eles
até a era quando chegue o profeta prometido, e escreve a era da pedra angular, e seu mensageiro podem enviar missionários e quantas coisas mais, mas Israel nunca será convertido até que chegue esses 2 profetas, e isso será depois do rapto da igreja gentia. Agora lembrem que tem um rapto espiritual e tem um rapto físico. Agora vejam o quadro, porque eles são selados antes de começar a grande tribulação. Agora, vamos ver esse aqui também, porque aqui também tem uma anotação para assim anotar. É esse. Desta página 453. Vejam nesse quando ele diz, para que o escrevam ali também, diz, a era quando chegue o profeta prometido, ele escreve do lado, a era, Apocalipse 11, versículo 3, e Apocalipse 8, de 1 ao 13, e isso é o 7º selo, e Apocalipse 11, Moisés e Elias. E desenhe uma pedra angular e as eras. Agora continua dizendo, é tão igual como foi possível para a era do bezerro poder receber a chamada do leão, porque Deus disse em sua palavra que tinha saído o espírito do bezerro, e depois, nas eras dos reformadores, saiu o homem. Vê o que eu digo? Somente isso podiam receber nessa era, e por agora eles estão cegos, ou seja, o povo hebreu. Mas vem a era quando terá chegado no final, o final para os gentios, e ele escreve a 8ª era, a era de pedra angular. E aqui desenha uma pirâmide das eras e escreve em cima da pedra angular, a era. Vejamos como árvore. As raízes, depois a árvore foi cortada e os gentios foram enxertados. A árvore de oliveira silvestre, e agora está produzindo o seu fruto. Mas quando essa noiva gentil é cortada, como falei na mensagem, a árvore da noiva, e é levada à presença de Deus, e aí escreve, as raízes foram judias. E a árvore noiva termina com os judeus na copa. As raízes foram judias e a árvore noiva termina com os judeus na copa. Deus, então, aí nesse outro ele escreve raízes judias. Deus, então, porá aqui de um lado os gentios, incrédulos, as virgens fátuas que ficaram, e enxertará de novo aos judeus. Assim ele prometeu fazer, mas até que chegue esse dia, e escreve 8º dia, pois o que sabe até onde vai, ele está bem, e o que não sabe está tropeçando nas trevas.
Então, será quando os judeus serão convertidos nessa era. E escreve a oitava era, onde seriam convertidos na oitava era. E aqui, nesse ele escreve Apocalipse 8, de 1 ao 5, Levítico 25, e desenha uma pirâmide, o número 8 dentro, e as eras. É como foi nas diversas eras da igreja, sob o poder da unção da promessa, cada um receberá Jesus Cristo, mas não acontecerá durante o tempo dos gentios. Ou seja, durante a dispensação da graça, isso não acontecerá. E ele escreve as 7 eras. E também escreve ele do lado, o selo de Deus o recebem os 144 mil. Vamos ler um pouquinho mais, que aí foi onde ele escreve isso. Agora podemos ver que classe de mensagem trarão esses 2 profetas de Apocalipse 11. Podemos ver claramente o que farão, porque durante esse tempo, os 144 mil predestinados recebem o selo de Deus. E na página 359, que foi o que citamos há alguns minutos, mas Jacó disse, eu não vou te deixar se não me abençoares, não podes partir, eu vou ficar contigo, eu quero que venha uma mudança à minha situação. Estes são os 144 mil, os ganhadores de dinheiro, que foram tão desonestos com as finanças, mas quando eles, por fim, veem a coisa verdadeira e a possibilidade de se agarrar disso, aí estarão Moisés e Elias. Amém. Eles também lutarão com Deus até que os 144 mil das 12 tribos de Israel sejam levados e tirados fora. Isso acontece justamente antes de começar a tribulação. Quão formoso, escreve Apocalipse 10, do 1 ao 7, Lucas 17, 30 e também, bem em cima, Apocalipse 11, do 3 em diante, 3 ao 7 e 7, e Apocalipse 7, versículo 2 e 14, versículo 1. Esses 2 profetas pregarão como João Batista dirão, o reino dos céus está ao alcance, Israel, arrependa-se. Arrependa-se de quê? Arrependa-se dos seus pecados e de sua incredulidade e retorne a Deus. Agora continua dizendo aqui o nosso irmão William. E agora eles o verão? Onde? Ou seja, o povo hebreu. Onde? Em meio da igreja noiva do Senhor Jesus Cristo. Nessa terceira etapa, na qual o reverendo William Branham viu uma grande carpa ou catedral, onde Deus, por meio do seu Espírito Santo, estava fazendo grandes maravilhas. Na mensagem perseverante, que é um extrato que colocaram em um estudo bíblico, nos diz, essa mensagem perseverante foi pregada 5 de março de 1964 pelo nosso amado irmão William Marion Branham, precursor da segunda vinda do Senhor,
com espírito e virtude de Elias em sua quarta manifestação, o qual Deus levantou esse ministério ali na América do Norte para o que o queira receber. O reverendo William Branham foi o precursor, estando vivo, foi o precursor da segunda vinda do Senhor. Assim como João Batista foi precursor da primeira vinda do Senhor, no ministério de Elias em sua terceira manifestação. Veja o que o reverendo William Branham nos diz aqui nessa mensagem perseverante, e no qual o irmão William escreve ali algo, vejam, diz: Sansão, outro homem muito perseverante. Ele nasceu por um nascimento nazireu. O nazireu significa separado para a palavra. Que coisa tão boa seria se todos os cristãos fossem nazireus para o Senhor, separados, não os credos, senão a palavra. Cristo é a palavra, separados para a palavra. Ele tinha 7 tranças que ficava pendurado pelas costas, o qual era o sinal que ele tinha sido separado. Então, agora 7 tranças representa também as 7 eras, mas também representa os 7 trovões. Então um dia ele foi surpreendido por 1000 filisteus e não tendo nada em suas mãos com que pelejar, lutar. E esses filisteus eram homens como uma parede de bronze com grande capacetes pesados sobre sua cabeça, grandes armaduras na frente deles como escudos, adagas e demais, colocados para esquivar qualquer bala. Provavelmente o capacete sendo de 1 polegada sobre sua cabeça. Sansão não tinha nada, mas ele ainda podia sentir que a promessa que Deus o fez ainda estava pendurado sobre sua cabeça. Em outras palavras, ele ainda sentia unção. Ele sabia que Deus estava com ele, porque ele sentia ali essas tranças penduradas ao redor dos seus ombros. Ele agarrou o que estava em suas reticências, o que pôde achar, e era uma queixada de mula. E ele ficou ali com isso na sua mão e foi persistente, que não seria a queixada ou seu próprio braço, senão que seria o poder do Senhor. E o poder do Senhor veio sobre ele e venceu a 1000 filisteus com essa queixada, com esta mandíbula. Como ele conquistou? Esta velha queixada, mandíbula frágil e fraca pelo deserto e enfraquecida pelo deserto, se alguém batesse sobre uma rocha, ela despedaçaria. Ou seja, pega um osso, essa queixada, e se a pessoa batesse contra uma pedra, ele iria ali se desfazer. E contra os capacetes que estavam sobre esses filisteus, que ali pendurava, e grandes pregos ali nos lados que cobriam seus ombros, de 1 polegada de bronze. Imagina ali essa proteção de ombro. E ele ficou com essa queixada e abateu a 1000. Diz: o Espírito do Senhor veio sobre ele. Ele foi persistente. E ele escreve do lado: é assim a visão da grande carpa catedral. Vejam, porque é uma obra do Espírito Santo, a coluna de fogo, ao qual o reverendo William Branham viu operando esses grandes milagres e maravilhas. E ele compara aqui com esse tempo ali que aconteceu isso, onde Sansão, com essa queixada, matou 1000 filisteus. Lembrem que virá um confronto. Agora, o Senhor nos disse
que não é com um exército nem com força, senão com o meu espírito. Vê, diz o Senhor dos exércitos, ou seja, com o Espírito Santo, com a palavra pura, que é a vinda do cavaleiro, do cavalo branco de Apocalipse 19. Um dia, um leão correu atrás dele e ele não tinha nada na mão, mas o Espírito do Senhor veio sobre ele. Aí as tranças ainda penduradas em seus ombros, ele agarrou o leão com suas mãos. Ele foi persistente, porque ele sabia que a promessa de Deus estava com ele. Ele era capaz de conseguir conquistar qualquer coisa, porque a promessa de Deus estava com ele para livrar. Agora continua dizendo nosso irmão William. E tudo era em uma forma privada, para que não surgissem imitações. Isso foi o que o anjo disse ao reverendo William Branham, porque o irmão Branham sempre tinha visto as atividades de milagres e maravilhas, curas, e todas estas coisas eram sempre feitas publicamente desde uma plataforma. Assim, todos os pregadores o faziam. E assim fazia o nosso irmão Branham. E agora vejam isso. Está no livro de citações. Na página 13. Esse do parágrafo 97, na página 13, página 12 abaixo, começa o anjo a dizer: o que te disse que não fizesse, fizeste. E eu pensei, isso é o fim de mim agora. E ele disse, a primeira vez que eu te disse que fizesse uma puxada lenta e que guardasse silêncio a respeito disso, era quando eles colocavam as suas mãos nas tuas. O teu segundo puxão, e ele escreve ali 2. Na primeira vez que eu te disse, ele escreve 1. Aqui escreve 2. O segundo puxão, quando eu te disse que sacudisse mais rápido e que guardasse silêncio a respeito disso, era quando eu te dava as visões para que soubesses o segredo dos corações das pessoas. E enquanto tu predizias o que eu te dizia, eu fazia exatamente o que dissesse para tu fazer. Ao invés de tu guardar silêncio a respeito dessas coisas, subiste na plataforma e fizeste um espetáculo público desses dons divinos. Veja o que causaste: uma multidão de personificações carnais. Vejam, ali ele escreve, o anjo era o que lhe dava, o anjo era o que dava as visões. E o irmão William continua dizendo, e agora teve uma mudança, onde tudo era em forma privada, pois o anjo, que tinha dito ao irmão Branham, que por causa dele fazer publicamente todas essas maravilhas, quando o anjo disse que guardasse silêncio, e ele anunciou publicamente tudo, surgiram muitas imitações, e todas as pessoas que tinham que ter a sua vista posta em um só homem, no mensageiro desse tempo, porque é assim o programa de Deus, que todo o povo ponha a visão no mensageiro da sua era, porque nesse mensageiro está o Espírito de Cristo operando e chamando e juntando os seus escolhidos desse tempo. E porquanto ele não teve cuidado sobre isso, se levantaram muitos imitadores. E então, as pessoas colocaram o seu olhar mais nos imitadores do que no verdadeiro enviado de Deus. E muitas vezes
Os outros são mais atrativos e falam melhor, têm uma locução melhor e tudo do que o verdadeiro mesmo. Isso causou problemas em seu ministério, o qual ele reconhece. E o anjo disse a ele: mas viria uma etapa, a qual foi mostrada ao reverendo William Branham, e na qual não seria o reverendo William Branham que estaria como instrumento do Espírito de Deus para essa terceira etapa. Mas Deus deu uma amostra do que será essa terceira etapa, o refletiu através do reverendo William Branham. E isso foi o que ele escreveu na página 25 do livro de citações. No parágrafo 211, onde ele também, nessa ocasião, ele também está relatando a visão da carpa. Vamos ler essa partezinha aqui. E me foi dito há algum tempo atrás, por uma visão, que o Senhor me deu alguns anos, eu acho, pode ser um pouco mais. Eu tenho escrito em um livro em casa sobre uma mudança de ministério. Em um tempo atrás eu estava em uma visão e vi uma grande carpa. Foi um caso enorme, gigantesco. E ele mal tinha acabado de falar, ou seja, estava pregando, esse instrumento estava pregando, mas, veja, aqui ele está refletindo ali, a ele, porque, vejam, e muitas almas estavam no altar e estavam chorando, com suas mãos levantadas, calma e suavemente. Um homem simpático e de fala mansa veio à plataforma e disse: agora formem uma fila de oração enquanto o irmão Branham se prepara. E aí é que ele escreve Elias, e escreve em cima de irmão Branham, refletindo-se. Vejam como nos diz aí o nosso irmão William, que como se refletiu no irmão Branham o que estava acontecendo ali. Agora veja, continua dizendo nosso irmão William. O refletiu através do reverendo William Branham, e ele disse que o que vocês viram em uma forma parcial, temporária, será manifestado plenamente quando venha a apertura. Porque virá uma apertura. Agora passemos à página 92 do livro de citações, que é um extrato da mensagem dos 7 selos. E queremos falar um pouquinho aqui do que será este confronto pelo qual a apertura, que depois se converterá uma perseguição contra as virgens fátuas e também os 144.000. Vejam o que nos diz na página 92, parágrafo 800, diz, ele começa, ou seja, o irmão William escreve em cima, Apocalipse 19, do 11 ao 21, que é a escritura base que estamos hoje vendo nesse estudo, desta ocasião, sobre este tema que estaremos ouvindo, o mistério do quinto cavalo de Apocalipse. Escreve Apocalipse 19, do 11 ao 21,
e 17 do livro do Apocalipse, 17 do 8 ao 18. Diz: agora, ele está direto nas mãos de uma mulher para governar a nação, Jezabel. Mas lembre, nos dias de Jezabel, alguém realmente lhes disse suas verdadeiras intenções. Agora observem onde ele os reúne, dos quatro cantos da terra. Eles estão se reunindo agora para o duelo. O duelo vai ser no Armagedon, conforme a palavra no cavalo amarelo, montando em um nome acrescentado a ele, morte, o anticristo. Ouçam, anticristo, primeira denominação. Isso não pode ser espírito. Com sua Jezabel, uma prostituta, a palavra, e suas filhas com ela, os protestantes se reunindo a si mesmos, juntas agora em união. E agora em Apocalipse 19, não apenas está se preparando, senão que Cristo está se preparando para se enfrentar. A batalha será quente e impetuosa. Cristo, em Revelação 19, Apocalipse 19, Cristo está reunindo seus nós das quatro esquinas da terra, porquanto haverá um remanescente pequeno, e desenha uma pedra angular e escreve remanescente. O que ele está fazendo? Está reunindo desde as quatro esquinas do céu. Obteremos essas almas sob o altar amanhã pela noite e verão se é verdade ou não. Teremos essas almas sobre o altar amanhã pela noite e verão se é certo, se é verdade ou não. Quatro cantos do céu sobre um cavalo branco como a neve. Aqueles com ele estão em cavalos brancos também. Eles são chamados, escolhidos antes da fundação do mundo. Amém. E eles são fiéis à palavra por sua escolha. Todos estão do lado com vinho novo e azeite, realmente cavalgando ao lado, descendo para encontrar com ele. Eles sabem que os trovões darão a conhecer as coisas muito em breve. E escreve os trovões. Aqui vemos a vida e a morte ao seu final, luta. O cavalo branco da verdadeira vida, o cavalo amarelo dos credos misturados. Você vê que a coisa está vindo ao verdadeiro dono. Correto. Aqui vem Satã com todos os quatro cantos da terra, com seus protestantes e com seus católicos, e todos juntos, marchando diretamente rumo à batalha do Armagedon. Agora vejam aqui no livro das 70 semanas de Daniel, na página esta é na página 113, aqui tem junto é a 131, 131 por aí, 132. Diz: então, note, Roma existe até o fim, porque isso foi o fim dos dedos, e ele viu barro, e isso são pessoas do qual somos feitos. E erro, a força de Roma corre em cada uma dessas nações. E Roma tem força, e ele escreve poder. Eu estou na 131 do livro que vocês têm. E Roma tem força em cada nação sob o céu. Tem um homem no mundo que pode parar uma guerra, e ele escreve o Papa. Ou começar uma guerra dizendo uma palavra. Esse é o Papa,
que se ele disser nenhum católico, isso ele determina, irmãos. Fala o que você deseja. A maior parte do mundo cristão é católico. Vê? Correto. Deixa ele dizer uma palavra. É isso que é. Eles, isso é como isso. Chegamos a isso mais tarde. Quem pode fazer a guerra contra a besta? Quem pode falar como ele? Quem pode fazê-lo? Então, vamos fazer uma imagem à besta. Isso é a confederação de igrejas. Fazer uma imagem como essa. E escreve a imagem, a besta é igual à confederação de igrejas. Vê? Confederar as denominações juntas, o qual eles já fizeram. Estamos no fim. Isso é tudo o que há, amigos. Estamos aqui no fim. Vamos fazer uma imagem da besta. Algo como isso. Uma imagem é algo que se parece a algo. Vê? Agora estamos no tempo do fim. E ele escreve ali uma imagem é igual, um parecido. Agora, note aqui no fim dessa era, agora Daniel, no segundo capítulo, os versículos 34 e 35, ele olhou essa imagem com grande admiração. E ele olhou até que uma pedra foi cortada da montanha, e ele escreve a igreja, não por mãos, e ela rodou e atingiu a imagem nos pés e quebrou isso. Reticências. Isso nunca atingiu a cabeça. Agora isso atingiu os pés. Isso foi o fim do tempo. Esses 10 dedos. Você notou o sonho? Agora lembrem. Vamos ver onde é que está sobre o sonho do Billy Paul. Que diz que ele viu uma pedra rodar. Aqui vinha uma pedra, ele diz. Se acham, eu não tenho aqui agora para ler, mas vamos conseguir. Que diz que teve um grande santo silêncio. Está na página, nessa parte da esquerda. Estava pertinho. Página 118. Parágrafo 10:50. Veja, diz: meu filho Billy Paul fala dormindo, mas ele tem esses sonhos de vez em quando. Outra noite ele teve um sonho que o estremeceu. Sonhou que estava na igreja e que eu ainda não chegava. E quando eu cheguei, saía fogo dos olhos. Ele escreve Moisés e Elias. Veja por que é importante. Para que vejamos essa pedra. E eu disse, esse é o tempo. Já terminou. E todos começaram a gritar, não posso, meus filhos. Minha esposa disse, não posso fazer a Sara que faça a oração na mesa, etc. Billy Paul disse, tenho que trazer a luz. E ao menino, e eu disse, Lois não pode vir agora. O menino está muito pequeno para saber isso. Billy, a hora está aqui. Vale mais ir-nos. E eu disse, já é a meia-noite. Antes do amanhecer, Jesus estará aqui. E se isso não é assim, eu sou um falso testemunho de Cristo. E alguém falou e disse, nem o homem sabe o minuto ou a hora. Eu não disse minuto nem hora. Eu disse, será entre o anoitecer e o amanhecer. E ele disse, do 7º milênio. E no amanhecer ele escreve, desenha uma estrela de Davi e escreve do milênio 8º dia.
Eu não disse minuto nem hora. Eu disse que será entre o anoitecer e o amanhecer. E eu disse, Billy, e disse, esse é o tempo, vamos, Billy. E subimos no carro, entramos no carro e fomos à montanha. E quando fomos, parecia que a luz do amanhecer já vinha. E os céus estavam escuros sobre a terra. E ele disse que eu saí a um lado do caminho e levantei as minhas mãos dessa maneira. Ainda saía a luz dos meus olhos e disse, Senhor, eu fiz isso por teu mandato. Eu fiz isso porque tu me disseste que fizesse assim. Eu fiz estas coisas de acordo ao que tu me dissestes. E uma grande montanha de granito, e uma dessas cenas, e ele escreve a igreja noiva, a segunda Eva. Vejam, ali escreve que é a igreja, essa montanha, e escreve igreja, e uma luz sem mãos cortou essa pedra da montanha, ou seja, tirou da igreja, tirou esse filho palavra, cortou essa pedra da montanha que pesava centenas de toneladas e vinha. E eu disse, abaixe suas cabeças, não olhem, tudo se acabará em uns quantos minutos. E um grande e santo silêncio, e escreve silêncio por meia hora, em todas as partes. Quando esta pedra vinha até nós, é durante essa meia hora de silêncio que essa pedra estava vindo. Pode ser mais tarde do que pensamos. É exatamente escriturístico. Você vê a pedra sem mãos que cortou a montanha, sem a ajuda de mãos, e alguns desses dias acontecerá assim, que vocês vão gritar por algo. Este é um sonho mandado do Senhor. Entre o amanhecer, ele escreve ali, entre o amanhecer, entre o anoitecer e o amanhecer, Jesus estará aqui. Antes de amanhecer. Agora continua dizendo. Eu estou na página 132 das 70 semanas de Daniel. Diz: você notou exatamente aqui, antes que o Senhor fez em Hogwarts saísse o último protestante da América na presidência, o qual tenho dúvidas que haverá outro. Mas só para mostrar que se o povo apenas despertasse, quando ele encontrou, havia reticências. A última reunião, ele se encontrou com a Rússia. Havia 5 países comunistas do leste representados e 5 países do oeste. O Senhor Khrushchev encabeçava os países do leste e o Senhor Eisenhower encabeçava os países do oeste. Khrushchev, como eu entendo e me disseram, que em russo a palavra Khrushchev significa e Hogwarts significa ferro em inglês. Aí está o seu ferro e o barro que não se misturam, que não se misturarão. E ele tirou seus sapatos e os sacudiu contra a mesa e todo o resto. Isso não pode se misturar, mas isso é nos dias destes impérios que a rocha, pedra que foi cortada da montanha, sem mãos, feriu a imagem nos pés.
E nas anotações, se referindo a essa página atrás, ele escreve a pedra, e escreve Moisés e Elias, a pedra que fere a imagem nos pés. E Apocalipse 13, ou seja, a pedra que fere a imagem é quem? Moisés e Elias, ou seja, os ministérios de Moisés e Elias. Continua dizendo, na página 132, agora, cortar da montanha deve ter sido uma montanha de pedras. E ele escreve pedras vivas e desenha uma pedra angular e as eras. Isso foi cortado da montanha de pedra. Agora, notou? Agora, irmãos, ministros, irmãos e irmãs em torno do mundo, para o meu entendimento, a primeira Bíblia foi escrita, Deus a escreveu nos céus, porque eles devem olhar acima e ver que tem um Deus nos céus que está sobre eles. E se você nota o zodíaco, reticências, agora não vá nenhum de vocês, permaneçam com esta Bíblia aqui, vê, mas o zodíaco, o que começa primeiro no zodíaco, como eu entendo, é a Virgem. E o último número no zodíaco é o leão, o leão. Essa é a primeira vinda de Cristo através da Virgem. A segunda vinda é o leão, da tribo de Judá. Vê, então temos a era de Câncer e escreve as 3 Bíblias e também descendo através do zodíaco. Agora descobrimos que tinha outra anotação, outro colocado, e essa foi a pirâmide. Você notou que as pirâmides, como começam na base, larga como montanha, feita de uma sólida rocha, sobe até chegar ao cume, mas nunca tinha uma coroa colocada na pirâmide. A grande pirâmide ali no Egito, tire reticências. Se você tem uma nota de $1 no seu bolso, tire a nota de $1 e olhe para ele, e você vai achar ali no selo americano de um lado e no outro lado, isso tem de fundo a pirâmide, e em cima da pirâmide uma pedra de cabeceira, e escreve pedra de cabeceira e desenha uma pedra angular e embaixo as eras. Mas isso é um grande olho, e no fundo desta pirâmide se chama o grande selo, pois não é a águia americana no selo, este é o selo de Deus. E também na parte de trás aí escreve Apocalipse 19, do 11 ao 21, e 10 do 1 ao 11, a pedra angular. E no meio escreve ES, ou seja, Espírito Santo. Em e da montanha de pedras vivas. E desenhe uma pedra angular e as eras. Agora, vamos continuar onde nós paramos. Na página 25 foi? 25. Vamos ver. Ou na página 92. Página 92. Do parágrafo 800. Agora vejam. Vamos aí um momentinho na página 52 das eras. É o editado. Neste 52 e 53 diz:
Mas algum dia, aqueles pés estarão plantados sobre a terra. E aí escreve Mateus 25, do 31 ao 46, e Apocalipse 10, do 1, traço em diante, e Apocalipse 19, do 11 ao 20, e Apocalipse 11, do 3 em diante, e 6, do 12 em diante. Mas algum dia aqueles pés estarão plantados sobre a terra, e ele será o juiz de toda a terra, e com perfeição e retidão julgará toda a humanidade. E não terá maneira de escapar desse juízo, não terá mudança daquele juízo, nem tampouco haverá moderação. Aquele que é injusto será injusto ainda, aquele que é sujo, será sujo ainda mais. O ser imutável não mudará, então, porque nunca o fez e nunca o fará. Aqueles pés de latão, e escreve Moisés e Elias, despedaçarão o inimigo, destruirão o anticristo, a besta, a imagem, e tudo que é malvado à sua vista. Ele destruirá os sistemas eclesiásticos que tomaram o seu nome apenas para corromper sua brilhantez, e os esmiuçará juntamente com o anticristo. Todos os perversos, os ateus, os agnósticos, os modernistas e os liberais estarão ali. A morte, o inferno, e escreve a quinta dimensão, e a tumba estará ali. Sim, estarão, porque quando ele vem, os livros serão abertos. Então, aparecerá a igreja morna e até as 5 virgens fátuas. Ele separará as ovelhas das cabras. Quando ele vem, ele tomará posse do reino, porque pertence a ele. E com ele virão os milhares por milhares, sua noiva, que vem para assistir. E vejam, nessa mensagem Shalom, que foi pregado 19 de janeiro de 64, nos diz o reverendo William Branham, quando ele venha, na página 40, em cima ele coloca certas escrituras, 1 Tessalonicenses 4, 14 ao 17, 2 Tessalonicenses 2, 1 Coríntios 15, Levítico 25, 8, Apocalipse 10, do 1 ao 11, e Apocalipse 19, do 11 ao 21. E diz, quando venha esse tempo, então você se levantará dentre os mortos, enquanto os demais ficam ali, você entrará. Fique na sinfonia, fique na palavra de Deus, não importa que tão duro seja. Fique com a palavra onde seja que Deus esteja soando. Às vezes, que Ele causa problemas para romper as ataduras e assim livrá-lo. E escreve problemas e desenha uma pedra angular e as eras. Vejam, Deus permite certos problemas, diz que é para quê? Para rasgar, romper as ataduras e assim libertá-lo. Ele faz isso. Você diz, bom, eu não sei o que eu faria, eu não sei o que eu faria, mas ele sim. Que diferença? Você está apenas tocando a parte. É ele quem tem você em sua mão. Ele o dirige você. Agora vejam aqui na página 53, onde estamos lendo do livro das eras, diz, continua dizendo, a morte, o inferno e a tumba estarão ali. Sim, estarão, porque quando ele vem, os livros serão abertos. E então, é quando aparecerá a igreja morna e as virgens fatas, ele separará as ovelhas das cabras. Quando ele vem,
Quando ele vier, ele tomará possessão do reino, porque pertence a ele. E lembre, o reino é sua igreja e pertence a ele, a sua igreja. E com ele virão os milhares por milhares, sua noiva, que vem para assistir-lhes. Glória! É agora ou nunca. Arrependam-se antes que seja muito tarde. Desperte dentre os mortos e peça a Deus que seja preenchido do seu espírito, ou lhe escapará a vida eterna. Faça-o enquanto há tempo, o irmão Branham disse aí. Agora vejam, continua dizendo aqui no livro de Citações, onde nós paramos. Marchando diretamente à batalha do Armagedon? Muito bem. Página 92 do livro de Citações. E aqui vem Jesus descendo do céu com os santos ressuscitados, a palavra vindicada. Como eu disse, se Deus fala de enviar a você, ele respalda o que você diz. Note, se você é o embaixador dos céus, todo o céu está diante de você. E escreve, se você é o embaixador do céu, o céu está composto da palavra. Agora notem, ele vem com os santos ressuscitados, vindicando que a sua palavra é verdadeira. Assim que Satã então sabe que o abismo sem fim está pronto para ele. Vem, enquanto a morte montou o cavalo amarelo, credos e denominações misturadas o seguiam. E ele escreve aí embaixo, no cavalo branco, traço vem Cristo, a vida. No cavalo amarelo, traço vem o diabo, a morte. E denominações misturadas o seguiam. E aí escreve em cima, na página 93 em cima, Apocalipse 6, do 7 ao 8. A separação eterna de Deus. Mas aí é onde ele cavalgou a separação eterna. Cristo cavalga a sua igreja diretamente rumo à glória na ressurreição. Agora continua dizendo aqui o nosso irmão William, e ele mostrou 5 grandes milagres que foram feitos sem pôr as mãos em cima e sem fazer nada mais que falar a palavra, mostrando que será pela palavra criadora sendo falada, e essa palavra criadora sendo falada já saiu da boca do profeta mensageiro correspondente a esse tempo. Isso nós vemos no caso de Moisés, aí na página 50 do livro dos selos, onde nos diz Moisés, na metade da página, Moisés com a sua confissão na palavra de Deus, sob o sangue dos bodes e bezerros, e Deus podia tomar esse homem tão simples e pôr as suas palavras em sua boca. E ele provou que era o servo do Senhor, porque podia sair, e o Senhor falava por visões. Moisés se apresentava, estendia suas mãos ao leste, e lembre que Deus tinha falado, e isso era o pensamento de Deus. Deus usa o homem. Deus tinha falado a ele, é correto, disse, vê, estende esta vara que tens na mão ao oriente,
e diz: moscas. Moisés, sob o sangue daquele cordeiro, saiu ali e tomou sua vara e, levantando-a ao oriente, disse: assim diz o Senhor, sejam as moscas. Não se viu uma só mosca. Ele voltou. Já tinha sido dito. Foi um pensamento, agora foi falado, foi expressado. Era a palavra de Deus que tinha saído dos lábios humanos de um homem simples sob o sangue dos bodes. Então, alguém notou que uma mosca voava por ali. De repente, já tinham 5 quilos de mosca por metro quadrado. O que aconteceu? A palavra de Deus falada através de Moisés, o Criador, porque estando sob o sangue, ele estava parado na presença de Deus, e as suas palavras não foram suas próprias palavras. Se estiveres em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedi tudo o que quiseres, e os será feito. João 15, 7. Onde está a igreja hoje? Hoje em dia? Moisés depois disse: sejam as rãs. Não tinha nenhuma só rã em todo o país. Mas depois de 1 hora, em alguns lugares, tinha uma acumulação de 3 metros de rãs. O que aconteceu? Deus, o Criador, se escondendo em homem simples. Agora eu quero fazer uma pergunta a vocês. Se o sangue de um bode ou um bezerro foi usado, o qual podia cobrir apenas, mas podia colocar um homem em posição para falar a palavra criadora de Deus, para trazer moscas, etc., à existência? Por que tropeçam com o cloro do sangue de Jesus Cristo, que pode falar a existência de um esquilo ou outra coisa? Não façam isso. Não tropecem. Não tropecem com a simplicidade. Creia melhor que ainda Deus permanece. Ali ele escreve a criação de moscas, pragas, a vara é igual à palavra. E entre parênteses, hoje o Evangelho do Reino a Israel. E desenha uma estrela de Davi e escreve Oriente é igual Israel. Agora nosso irmão William continua dizendo: agora, para Deus operar, ele sempre tem usado um instrumento de carne, um véu de carne, um homem. E agora encontramos que o reverendo William Branham viu o que acontecerá e foi dito a ele: não dirás nada a ninguém do que tu vistes ali no quartinho. E o anjo disse: lembra aquele nome que procuravas quando tu tiveste o sonho ou a visão? Tem um nome envolvido aí. Portanto, este tem que ser o nome com o qual Deus realizará todo o trabalho desse tempo. Mas vai ser quando venha a apertura. Quando seja identificado o instrumento que Deus tem para esse tempo final e seja identificado abertamente o 7º selo, já será nesta terceira etapa. Agora vejam onde nos diz no livro dos selos, na página 300. e 380, ou seja, aqui seria esta página onde ele escreveu algo aqui. Esta página onde ele escreveu algo aqui.
Aqui está, mas vamos à página 376. Onde diz, e na 363, vamos a 363 primeiro, vejam. Diz, agora retrocedendo um pouco, 362 abaixo. Agora observem bem, e não deixe que isso os escandalize. Observem, quem abriram estes selos, ou seja, o sétimo selo? Profetas. Amém, aí o tem. Oh, irmãos, estamos vivendo no dia da águia. Eles abriram o sexto selo porque tinham poder para fazê-lo. Amém. Aí está abrindo o sexto selo. Agora, voltando um pouco, podemos ver que Jesus disse que isso aconteceria, e até no Antigo Testamento Ezequiel também disse como seria. E agora aqui vemos o sexto selo já aberto. Você dirá, isso é algo muito misterioso. Como aconteceu? Aqui está a chave, o segredo. Foram os profetas, ou seja, o ministério de Moisés e de Elias, porque assim a Bíblia diz, eles podem abrir em qualquer tempo, podem fazer o que queiram com a natureza, e fazem a mesma coisa que fizeram em seus ministérios anteriores, porque já sabem como fazê-lo. Ele escreve embaixo, a 362 abaixo, o sexto selo são 2 profetas, os ministérios de Moisés e de Elias se repetindo. Ou seja, os ministérios que estiveram em Moisés e Elias, nesses profetas, seriam que estariam se repetindo. Amém. Quando eu vi isso, me levantei da cadeira e comecei a dar voltas no quarto. Pensei, oh, quão agradecido eu estou, Pai Celestial. Aí está. É isso. Eles abriram este sexto selo. Amém. Observe neles. Fixem neles. Se alguém os prejudicar, fogo sai da sua boca. A palavra. O Espírito Santo veio sobre os apóstolos e escreve o dia de Pentecostes. E também fogo, a palavra, procedeu das suas bocas. E ele escreve o ano de Pentecostes. E aqui, em Apocalipse capítulo 19, vemos a mesma coisa. E ele escreve Apocalipse 19, Moisés e Elias. E de sua boca sai uma espada aguda, a palavra é Cristo o que vem. E com essa espada aniquila seus inimigos. Correto. Agora, ela vem. Observem bem. Agora vejam, na página 376, aí podem continuar lendo a 363, mas vamos avançando aí a 376, vejam. A noiva se foi. Quando as virgens fatas retornaram e criam que estavam todas prontas, a noiva já tinha subido. E ele escreve do sétimo selo e uma estrela de Davi. Agora vamos com calma. Aí,
Temos que passar a página 370. Da 369 abaixo, mas vamos a 370. Vejam, acima. Diz, quando a pessoa despreza a misericórdia, a única coisa que resta é o juízo. Pense, então ali se encontrava, não tinha nem onde se esconderem. A Bíblia diz, e diziam aos montes e às rochas, caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que está sentado sobre o trono. E escreve trono de Davi e da ira do Cordeiro. Eles trataram de se arrepender, mas o Cordeiro já tinha vindo para reclamar os seus. Eles clamaram os montes e as pedras, oraram, mas as orações foram feitas muito tarde. E escreve, não tinha sangue no propiciatório. E aí escreve com Elias e Moisés, reclamação. E as demais anotações que nós já lemos, mas agora nós vamos a 376, diz, a noiva se foi, e estas outras nem souberam quando foi. Foi como um ladrão na noite. Então foi quando começaram a bater na porta, e o que aconteceu? Foram lançadas no tempo da tribulação, onde a Bíblia diz que haverá choro e ranger de dentes. Correto? Correto? Quando será? Pois eu não sei. Agora isso talvez seja de mim mesmo, meus próprios pensamentos. Eu creio que está muito perto. A cada dia caminho mais cuidadosamente possível. Aconteceu algo hoje. Eu vi algo aparecer e quase não podia respirar. Escreve a segunda vinda do Senhor. O que o profeta viu. Ele estava ali parado com essa luz. Eu sei que isso é a verdade. E escreve Elias e Moisés. Pensei, Deus, eu não posso dizer isso, não posso. Saí da casa, caminhei um tempo e pensei, o que eu posso fazer? Terei que sair para pescar ou fazer alguma coisa para me distrair, Senhor? Eu não posso dizer. E aí ele escreve o que ele não podia dizer, em ponto de interrogação, em forma de interrogação. Agora vamos a essa anotação nessa página, nesta página que ele tinha, essas anotações, e se referindo a essa página ele escreve, o profeta viu algo, e enviou algo, ele escreve Apocalipse 19, do 11 ao 21. O profeta viu algo que não podia dizer. E também na página 385, abaixo, 384 abaixo diz, e agora todos estão conscientes e sabem que algo misterioso está acontecendo. Eu sei o que é, e digo isso porque a graça de Deus me permite saber o que é. É algo muito tremendo. Agora, se foi, não tem nenhuma maneira de que vocês o vejam, mas com essa Bíblia em minhas mãos, eu sei o que é. Ele o viu. Tinha sido dito a vocês antes, não ponha nenhuma interpretação, senão apenas creia em mim, como em seu irmão. Estamos vivendo em uma hora muito tremenda, em um tempo quando reticências. Vocês unicamente sejam muito humildes, sejam cristãos e esforcem-se por viver para Deus. Viva honestamente com seus semelhantes e ame aos que não amam você. Não trate de fazer conjecturas, porque ao fazer isso, está apenas manufaturando algo muito misterioso.
E assim se echa a perder se el põe a verdadero perder o programa de Dios. verdadeiro programa de Deus. Ayer en la tarde, Aí na algo tarde, sucedió algo en mi cuarto. aconteceu no meu ¿Por quarto, qué se fue? porque En preguntas y respuestas. se foi em perguntas e respostas, que foi no domingo pela manhã e na tarde de sábado, Él había predicado ele tinha pregado el sexto sello. o sexto selo. Ayer en la tarde algo sucedió Ali en na mi tarde, algo aconteceu no quarto. cuarto. Y de allí en E adelante, dali em diante, nunca podré olvidar. nunca poderei esquecê-lo. Y también hace como 2 E semanas também algo há 2 sucedió. semanas algo aconteceu. E o tempo todo na qual eu viva sobre essa terra, não poderei esquecê-lo. E o irmão William escreve ali Lo que vio el o profeta. que o profeta viu. E Vean vejam, lo que sigue diciendo aquí nuestro hermano o que o William. nosso irmão William continua dizendo aqui. De ahí en adelante, Daí em diante, después de un momento, depois de um después momento, de un momento a a otro, outro, los muertos en os Cristo, mortos y em nosotros los que Cristo e nós os vivimos, que vivemos seremos transformados. seremos O sea, transformados. luego que sea Ou seja, identificado el após instrumento que seja, Dios tiene depois de para ser el identificado o tiempo, instrumento que Deus tem para o tempo, diz que seja aberto o sétimo selo, já será nessa terceira etapa. Ele diz, daí em diante, depois de um momento de um momento a outro, todos os mortos em Cristo e nós que vivemos estaremos transformados. E depois iremos, porque haverá uma manifestação em um lapso de tempo de 30 a 40 dias, diz o reverendo William Branham. Para esse tempo, le perguntaram una ocasión em uma ocasião, la iglesia antes de irse a igreja antes de ir reunida en algún estará lugar. reunida em algum lugar? Él dijo, Ele sí. disse sim. O sea, le hicieron la pregunta Fizeram a pergunta al hermano Branham. ao irmão Branham. Él dijo, E ele disse, sí, sim, pero cuando venga la mas resurrección, quando vem a ressurreição, ou seja, quando os mortos em Cristo van a ressuscitem, ir para un lugar. irão para um lugar. Y cuando los que estamos E quando os que vivos estamos vivos sejamos transformados, estaremos em algum lugar. Eso será en el lugar donde E isso estará será no lugar onde estará se la cumprindo visión a de la visão da carpa. carne. Ahora, Agora, encontramos encontramos que quando Cristo ressuscitou, onde ressuscitaram os santos? Onde Cristo ressuscitou em Jerusalém. E onde estavam aparecendo? Estavam aparecendo por todos esses lugares de Jerusalém. Onde Cristo apareceu? Por Jerusalém. E foi também a Galileia conforme a como ele prometeu. Ou seja, que foi ao território de Israel. E ali foi a ressurreição de Cristo e dos santos. E lá também foi o rapto, ou seja, o rapto de todos do Antigo Testamento que ressuscitaram e subiram ao céu ali com Jesus. Agora, tudo isso aconteceu no leste. E agora, no oeste, corresponde ao cumprimento do que foi prometido para esse tempo final. Ou seja, que a primeira vinda foi no Oriente, a segunda vinda é no Ocidente. E o que aconteceu no meio do povo hebreu, o qual foi a obra redentora da sua primeira vinda ali na cruz do Calvário, e depois aconteceu a ressurreição de todos os santos, que foi no território de Israel. Agora vejam, na América Latina e no Caribe, é onde estaria se cumprindo a vinda do Filho do Homem com seus anjos, e é na terra do Ocidente onde a ressurreição acontecerá. Portanto, Apocalipse 11, o qual
luego de su ministerio, depois do seu ministério, vemos el cumplimiento de esa vemos o visión, cumprimento o ese dessa visão, ou este que sonho, tuvo esa hermana. que essa irmã teve. Eso es en la Jerusalén Isso é na espiritual, Jerusalém espiritual, es la iglesia del que é a Señor igreja do Jesucristo, Senhor Jesus Cristo, que está en el occidente. que está no O Ocidente. sea que eso Ou seja, que isso estará ocurriendo estará en el acontecendo occidente. no Ocidente. Ahora miren en Zacarías, Agora veja em Zacarias, capítulo 14, capítulo 14, donde nos dice, onde nos diz, verso 1, versículo 1, he aquí el día de Jehová viene y en medio eis que de o ti dia do serán Senhor vem, no meio de ti serão repartidos tus despojos, repartidos teus despojos, porque eu reunirei a todas as nações para combater contra Jerusalém, e a cidade será tomada e será saqueada as casas e violadas as mulheres, e a metade da cidade irá em cativeiro, mas o resto do povo não será cortado da cidade. Depois sairá o Senhor e lutará, pelejará com aquelas nações, como pelejou no dia da batalha. E se afirmarão seus pés naquele dia sobre o Monte das Oliveiras, que estão frente a Jerusalém, ao Oriente. E aí escreve Apocalipse 10, do 1 ao 11, e Apocalipse 19, del 11 al 21, e Apocalipse 19, de 1 ao 21, e 17, versículo 15. E o Monte das Oliveiras partirá pelo meio ao Oriente e ao Ocidente, fazendo um vale muito grande. E na metade do monte, a metade do monte se afastará ao norte e a outra metade ao sul. E vejam, nessa escritura, em um dos estudos, ali ele escreveu, já se cumpriu, ou seja, isso se cumpriu, e terá um novo cumprimento, porque as Escrituras têm múltiplos cumprimentos. E escreve as Escrituras de Apocalipse 19, do 11 ao 21, e Apocalipse 11, do 1 ao 14. Vejam, os ministérios de Moisés e Elias ali, e Apocalipse 11, do 15 ao 19, e Malaquias 4, de 1 ao 6. Agora vejam o que o nosso irmão William continua dizendo aqui. É por isso que do oeste, o reverendo William Branham diz, virá um cavaleiro em um cavalo branco. E diz, percorreremos este caminho, esta senda, mais uma vez. Outra vez. Na página do livro de citações, página 168, parágrafo 1496, diz, porque eu, um homem velho, sofri a minha vida toda, porque Ele me curou agora, eu creio que cavalgarei esta senda outra vez. E escreve Quinto Elias, tenho que trazer uma mensagem, e escreve ano de jubileu, e escreve também sétimo selo. E em cima escreve aí Quinto Elias, o Evangelho do Reino. Cavalgaremos esta senda outra vez. Tenho que trazer uma mensagem do ano do jubileu. E tem outro lugar também, no parágrafo 1485 da página 166. Agora eu estava bastante velho e pensei, Deus, haverá outro avivamento? Verei outro tempo? E só lembrem, do oeste virá um cavaleiro em um cavalo branco, cavalgaremos este caminho outra vez. Isso é correto, tão pronto quanto estamos quase prontos. Estamos prontos. Você vê? É uma promessa.
Y también la página E também na 167, página 167, párrafo 1492, parágrafo 1492, nos dice: nos diz: así que um profeta assim que um vaso profeta escolhido de é um Deus, vaso escolhido de que Deus, não pode reflejar que não nada, pode refletir nada, senão somente está alinhado em linha direta com esta reflexão. Deus, para reflejar la imagen de Deus, para Cristo, refletir a la imagem de palabra. Cristo, a palavra. La imagen para cada edad, A imagem para ou cada era dispensación, ou escribe allí. dispensação, ele escreve ali. Um profeta Um profeta refleja reflete la imagen de Cristo. a imagem de Cristo. En el libro de las edades, No livro das eras, y también vamos a ver en este otro también para tener. e vamos ver nesse outro aqui também para tê-lo aberto, na página 57, 57, El que ustedes tienen, este otro es la o 56 que vocês abajo. têm, esse outro é o 56 abaixo, o vermelho. Nos dice: Nos diz: allí está. aí está. Cuando él venga, Quando ele venha, aquela palavra virá contra toda a nação e todo homem, y ninguno podrá e pararse ninguém en contra poderá de ella. parar contra ela. Revelará o que há em cada coração, como fez com Natanael. A palavra de Deus mostrará quem fez a vontade de Deus e quem não a fez. Dará a conhecer as obras secretas de cada homem e por que as fez. Parará. Ele escreve Apocalipse 17, do 11 ao 14, Apocalipse 19, do 11 ao 21, 7, versículo 2, 14 do 17 ao 20, 11 do 3 ao 7 e 11 do 15 ao 19, 6 do 12 ao 17, 2 do 26 ao 28, 3, versículo 12, 3, versículo 21. E nesse outro livro, aí escreve o sinal do Messias. E aquela palavra virá, escreve Moisés e Elias. Apocalipse 11 escreve do lado. Continua dizendo: e pensas isso? Por isso que dizem em Romanos 2,3: e pensas isso, ó homem, que julgas aos que fazem tais coisas e fazes a mesma, que tu escaparás do juízo de Deus? Então continua relatando como é que Deus vai julgar os homens. Aqui está nos versículos 5 ao 17. O coração duro e impenitente será julgado, e as obras de cada um será julgada. Os motivos serão julgados. Não haverá acepção de pessoas com Deus. Mas todos serão julgados por essa palavra e ninguém escapará. E escreve trono de juízo, todos julgados pela palavra. Aqueles que ouviram e não atenderam serão julgados pelos que ouviram. Aqueles que confiaram neles mesmos, dizendo que criam, mas não o viram, serão julgados. Todo segredo sairá à luz e será publicado
então sim, entenderemos a história. Não restará um só mistério dentre todas as eras sem revelar. E aqui escreve, então, entenderemos. Agora continua dizendo aqui o nosso irmão William. E diz, percorreremos este caminho, esta senda mais uma vez. O cavaleiro do cavalo branco, de Apocalipse 19, é Cristo, o Espírito Santo, vindo no último dia. E como virá? Diz também no livro dos selos, página 256, e cita essa página, mas quando nosso Senhor apareça sobre a terra, Ele virá sobre um cavalo branco como a neve e será completamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. No livro de citações, que é o extrato, este que acabo de ler, do nosso irmão William, da página 256, dos selos, que se encontra na página 92 do livro de citações, parágrafo 795, para ler ali a anotação, vejam. Observe, monta um cavalo amarelo, segundo ele aparece em seu passeio, este último passeio, ele está em seu final agora. Agora, isso não é em nosso dia, isso será mais adiante. É o selo predito, ou seja, o quarto selo é um selo predito, porque vem, a igreja foi quando isso acontece, mas quando Cristo aparece aqui na terra, como este indivíduo aparece e se torna completamente o diabo, do anticristo a falso profeta, depois a besta, o mesmo diabo, e ele está cavalgando em um cavalo amarelo, todo pintado, misturado com diferentes cores para fazer pálido e moribundo, mas quando nosso Senhor apareça aqui na terra, ele estará montado em um cavalo branco como a neve, e ele será inteiramente, exatamente, Emanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. E aí ele escreve Emanuel, Deus em carne, Moisés e Elias. E do lado também escreve um selo predito. E em cima desse parágrafo escreve a palavra encarnada em um homem. Apocalipse 19, do 11 ao 21, que é o quinto cavalo branco do livro do Apocalipse. Agora vamos passar a 125 do livro de citações. O parágrafo 11:13 diz: a igreja gentílica também foi cegada do véu, depois de ter sido arrancada e mostrado a Deus o véu eclesiástico, como velando a palavra em um ser humano outra vez. E em cima escreve a vinda de Cristo. Isso é exatamente o que Israel falhou em ver. Se tivesse sido algum anjo ou algo, Israel teria visto, recebido, aí não dá para entender bem, mas sendo que não podia ser um anjo, tinha que ser um homem. Amém?
Deus não pode quebrantar sua palavra. Nos últimos dias, tem que ser a mesma coisa de novo. Vem o que cegou Israel? Aquele homem. Tu és o homem te fazendo Deus. E isso é para que eles o matassem. E hoje, porque a mensagem veio por homem e não anjos, reticências. Vem? E ele escreve um estudo que colocaram nesta citação, escreve velado em carne humana. Vem? Deus não pode mudar a sua maneira, mudar a sua palavra. Ele disse que não mudava. Vem? Notem, prometeu, e os gentios são tão cegados hoje como Israel era. Os gentios são tão cegados hoje como Israel era. Por causa de quê? O véu. Deus, velado em um ser humano, cegou Israel. Notem como cada um é cegado. A uns cegará, a outro revelará a verdade. Fechará os olhos de alguns e abrirá os olhos de outros. E aí ele escreve pelo véu, cegará a uns e abrirá os olhos de outros. João 9:35, 40 também escreve essa escritura. E em cima também escreve, fechará, cegará a uns e abrirá os olhos de outros. No livro dos selos, ali ele escreve nas notas, se referindo a essa anotação da página 256 dos selos. Para colocar ali também, ele escreve Apocalipse 19, do 11 ao 21. É Cristo em Espírito Santo encarnado. E também na página, aquele foi as notas pela 190, por aí. Aqui seria a 437 das notas. Escreve ali Apocalipse 19, do 11 ao 21. É o Espírito Santo encarnado em um homem. Escreve aqui. Tudo isso são porções. Escritos referindo-se a essa escritura do livro dos selos, da página 256. Agora passamos à página 115 do livro de citações. No parágrafo 10:19 diz: é o tempo de a união de Deus e sua noiva. E eu digo isso com reverência e respeito. Eu creio que a noiva de Cristo tem sido chamada. Eu creio que já está selada no reino de Deus. Eu creio que o mecanismo está aqui. Está esperando a dinâmica que a levará da terra, a glória no rapto. A dinâmica desta igreja será o preenchimento do Espírito Santo, que trabalhamos em uma pequena medida, enquanto a cabeça de pedra vem se unir com o corpo, mas quando a cabeça e o corpo se unam, então todo o poder do Espírito Santo a levantará exatamente assim, até os mortos em Cristo, de centenas de anos, se levantarão na formosura da sua santidade e farão um voo pelos céus. E ele escreve em cima aí, Apocalipse 11,
verso 3 versículo 3 y 7 del 2 e al 7 do 2 ao 14 14 del e 11 al 19 do 11 ao 19. y escribe la E resurrección escreve y a el rapto. ressurreição e o rapto. Y también dibuja una piedra E angular y desenha las também uma edades, pedra angular e as eras e escreve la piedra angular uma y escribe la pedra angular e escreve a pedra angular. y abajo dibuja E una embaixo piedra ele desenha uma angular, pedra otra y angular, las edades, outra e as eras, y dibuja una estrella e de David, desenha uma y escribe estrela la de Davi e mecánica. escreve a mecânica. Y una flecha E uma hacia la piedra seta angular y assim a escribe pedra angular la ele escreve a dinámica, dinâmica. el rellenamiento. Y en el libro de los sellos, E no livro dos selos, página página 150, 150, vean lo que nos dice allí, veja o que nos diz aí, de cuándo esto de quando isso estaría ocurriendo. estaria acontecendo. Y esto, allí el hermano Branham cita o habla E aí, de irmão Ireneo, Branham cita ou página fala de 150 Irineu, abajo, página 150 abaixo. a la 151. A 151 diz: Eso también es isso correcto, também é exactamente. correto, exatamente. Ireneo dijo que Jesús volvería Irineu disse que Jesus cuando el voltaria último miembro quando o elegido último del membro cuerpo de eleito do Cristo corpo de hubiera Cristo entrado. tivesse entrado. ¿Cuándo? Quando Cuando el último miembro. o último membro eleito do corpo de Cristo tivesse entrado. Eso dijo Ireneo, E isso disse Irineu, como uns 400 anos depois da morte de Cristo. Él dijo Ele disse que cuando esta que última quando edad esta última era hubiera entrado. tivesse entrado, E ele escreve, e ele escreve, Irineu disse, Jesus retorna quando tenha entrado o último eleito. Passei a página 151. Página 151. Agora isso se encontra neste livro intitulado Concílio antes de Nicéia, para vocês que estudam a história da Bíblia. Então, entendemos que Irineu viu esta verdade há muitos anos e falou da entrada do último membro eleito. E neste outro livro dos selos desenha uma estrela de Davi, a pirâmide e as eras. E na página 191 das notas aqui, aqui ele escreveu se referindo a essa página. Escreve, Jesus disse que Jesus voltaria quando o último eleito tivesse entrado. E tem outro lugar deste mesmo livro dos selos, na página 244, na metade da página diz: esses nomes que foram colocados no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo certamente sairão. Por isso, Jesus está ali esperando em sua obra como mediador até que entre esta última semente. Ele sabe exatamente quando vem. No outro dia nós lemos a citação do que Irineu disse: quando tiver entrado este último membro do corpo na última era. Nesse tempo, a coisa seria revelada. Nós vemos aqui exatamente a verdade. Estamos nesse dia. Agora passamos à página 116 do livro das 70 semanas de Daniel, que é a 134,
Diz agora, depois que essa era passou, a era wesleyana, entrou a era pentecostal com o batismo no Espírito Santo. Você vê? Está formando o tempo todo. Agora lembre que a pedra de cabeceira não era posta ainda. E desenhe uma pedra angular e as eras. Porque eles odiaram a igreja exatamente, ou a pirâmide em forma para encaixar a pedra de cabeceira. Mas a pedra de cabeceira nunca tinha vindo. Você vê onde estou? Você não vê? E escreve pedra. Agora, o ministério, desde Lutero até o fim da era pentecostal, nesta pequenina minoria aqui em cima, essa é a razão que a luz quase se apaga nessa era ali no candelabro. No candelário. No diagrama, no calendário, no diagrama. Essa é a era pentecostal. A pentecostal, não as denominações pentecostais, porque eles fizeram exatamente como Laodiceia fez. Eles fizeram como os nicolaítas, se organizaram, mas a igreja verdadeira em torno do mundo foi formada até um lugar que veio um ministério no meio deles, exatamente como o ministério de Jesus Cristo. Agora, o que eles têm? Eles têm a coisa em condição. Agora, qual é a próxima coisa? Esta pedra rejeitada da pirâmide, cortada da montanha, e escreve igreja. Sem que? Sem mãos. Deus enviou. Você vê? A rejeitada. A pedra rejeitada é a cabeça da coroa. E desenha uma pedra angular e as eras e acerta a pedra angular. E o mesmo que eles rejeitaram através dessa era gentia é Cristo. E Cristo não foi cortado. E Cristo não foi cortado e posto aqui como um vigário, filho de Deus, ou algum grande dignatário, ou um grande dignatário na igreja. Ele é o Espírito Santo. E a cabeça da pirâmide será Cristo vindo. Você vê isso? Agora, porque eles estão em forma, vê onde eu tenho isso formado aqui com uma pirâmide? O levantamento dos santos rumo à marcha da glória. Vocês entendem isso agora? Cristo, a pedra angular, a pedra rejeitada, o Logos que todo vê, e escreve a pedra. O olho que tudo vê, o olho que tudo vê, vindo exatamente como a Bíblia disse. E Daniel disse que ele observou essa era gentia até que a pedra, e escreve Cristo, saiu da montanha. E escreve igreja, a que não foi cortada com mãos. Eles nunca colocaram a pedra angular sobre essas pirâmides. Essa não foi cortada pelas mãos do homem. São as mãos de Deus que cortaram a pedra. Você vê isso? E o que isso fez? Isso atingiu a imagem exatamente nos pés e a quebrou em pedaços, a moveu até o pó. Aleluia! O que isso aconteceu nesse tempo, na vinda dessa pedra? Subiu a igreja, a glória no rapto, porque isso terminou a dispensação gentia. Deus o terminou. A vinda dessa pedra. E escreve a vinda da pedra termina a dispensação gentia. E escreve a pedra também em rapto e desenha uma pedra angular e as eras e escreve Apocalipse 10 de 1 ao 11. E continua dizendo aqui o nosso irmão William: portanto, o Espírito Santo virá manifestado em carne humana no último dia, e isso é o que dará cumprimento à profecia da visão da carpa, e a terceira etapa sendo manifestada em toda a sua plenitude, e dará pleno cumprimento aos anjos do Filho do Homem com a grande voz de trombeta, porque esses anjos são Moisés e Elias.
E no livro dos selos, na página 189, nos diz: Deus ajuda nossa incredulidade. Senhor, tira-nos isso. Queremos receber graça para sermos raptados. E ele escreve graça do rapto. Queremos estar prontos para te receber, Senhor. Quando esse trovão soe e a igreja seja levada. E ele escreve trovão. E do outro lado escreve fé de rapto. Graça, achar graça para ser raptados e assim obter a fé de rapto. O mistério do quinto cavalo do Apocalipse. Tratamos de englobar, tocar por cima, assim, esses extratos, de abranger assim por cima esses extratos, e vimos como foi precursado que seria Apocalipse 19. Nós vimos as mensagens do irmão Branham e também aí na mensagem do nosso irmão William, nos mostrando que no cumprimento da visão da carpa, aí estaríamos vendo plenamente esses ministérios operados pelo Espírito Santo, para assim trazer-nos, por meio desses ministérios, essa fé de translação. Diz, porque com o que temos agora, temos apenas fé suficiente para a cura divina, o irmão Branham disse. É preciso esses 7 trovões para despertá-la. Ele os enviará, disse ele ali, ele prometeu. Nos coloquemos de pé e assim deixamos neste tema o mistério do quinto cavalo de Apocalipse ao nosso apreciado irmão e amigo, o doutor William Soto Santiago.